Fundada em 1982 no interior de São Paulo, a Emar iniciou suas atividades com a fabricação de embalagens através de uma gestão inovadora. Sempre atenta às necessidades do mercado, incorporou ao seu portfólio outras linhas de produtos e hoje possui vários segmentos. Criteriosa na aquisição de matéria-prima, maquinários modernos, unidades produtivas capazes de atender toda a demanda e logística eficaz, contando com frota própria e o apoio de grandes parcerias terceirizadas. A empresa conta atualmente com 4 unidades produtivas, que somadas totalizam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Assim caminha a Emar, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos de alta qualidade, buscando a satisfação total dos seus clientes, gerando crescimento sustentável para a empresa, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Emar, referência em qualidade. O seu carro está nos detalhes. E a Top Couros, com mais de 10 anos no mercado, leva conforto, praticidade e sofisticação para o seu veículo. Top Couros, revestimento é investimento. Na Avenida Doutor Fernando Costa, 421. Telefone 3221 5511. Olá você, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa da Iris. Gente, o programa hoje tá demais. Você sabe, né? Nesse mês de março, a gente está fazendo programas especiais de mulheres. A gente está trazendo histórias aqui fantásticas e é o Clube da Luluzinha mesmo. E o programa de hoje, gente, está recheado. No Beleza e Saúde, nós vamos conversar com a doutora Rose Cosenza e ela vai trazer para a gente muita informação sobre o Pilates pós-Covid, como é que ele funciona. Tá muito legal. No perfil empresarial, nós vamos conhecer a história da empresária Cláudia Pires, Tapiocas da Baiana. Ela saiu de lá do interior de Caculé da Bahia e faz tapioca aqui. Ela tá ali na Nossa Senhora da Paz. Na ponta do X, gente, essa história é apaixonante. Vocês vão se deliciar, vocês vão rir, vocês vão ficar felizes em ver uma mulher borracheira. E uma mulher linda, a gente está falando da Marli Cristiane. Você vai conhecê-la, é da proprietária da borracharia do japonês. Você sabe, né? O lugar de mulher é aonde ela quiser. E nos debates populares, sempre temas apaixonantes, né? A gente quer saber, na verdade, qual é a formação do ser humano de hoje. Como é que está a educação? E na outra ponta nós vamos conversar também sobre a importância de padrinhos e madrinhas nos dias de hoje, porque um bispo italiano simplesmente suspendeu as funções de padrinho e madrinha, né? Então a gente vai procurar saber e vamos conversar aqui com uma neuropsicopedagoga, uma pessoa, uma empresária, uma cientista da saúde, uma psicóloga e vamos conversando. É o programa da Iris, sabe o quê? Tá apenas começando. Ei você, já pensou em ter uma loja online para vender os produtos da quarta maior empresa de cosméticos e sem pagar muito por isso? Quer saber mais? Me chama! A luz azul emitida por telas prejudica a sua visão. Invista na saúde e proteção de seus olhos. Na Óticas Nacional, armações mais lentes com filtro de luz azul por apenas 10 vezes de R$ 35. Venha nos visitar e surpreenda-se. Óticas Nacional, 7 lojas em Rio Preto e uma em Olímpia. Ligue 17 3215 2181.
Não, gente, mês de março, a gente está falando aqui de mulheres, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma brasileira, tá, entrou no seleto clube dos maiores exploradores do mundo. Eu conto para você. A montanhista e médica Karina Oliani, ela passou a fazer parte de um seleto clube chamado The Explorers Club, que elege 50 exploradores que têm mudado o mundo com seus trabalhos em diferentes áreas do conhecimento, como antropologia biológica, arqueologia marinha e até pesca indígena. Por incrível que pareça, viu? Tem pesca indígena. Olha, fantástico. Conhecido como EC50, o título reconheceu esse ano especialista de 23 países, e entre eles a paulistana Karina Oliani, que é montanhista e médica especializada em emergência e resgate em áreas remotas. É a mulher fazendo a diferença. Eu sou Neuza, sou do AELUS. A Iris me pediu para passar uma mensagem nesse mês de março, que é o mês da mulher. E eu adoro esse livro, acho que ele é maravilhoso e tem umas mensagens muito bonitas. E eu escolhi A Receita de Paz, que é do livro Ajuda-te e o Céu te Ajudará, do Carlos Bacelli e do irmão José. Receita de Paz. Não sejas a causa da menor infelicidade de alguém. Não efetue julgamentos. Cumpre rigorosamente o dever que te cabe. Que a tua palavra sempre soe conciliadora. Foge ao prazer desmedido. Combate o apego às coisas transitórias. Cerra os ouvidos à maledicência. Jamais te excedas à mesa. Faze pelos semelhantes todo o bem que puderes. Não percas ocasião de ser solidário. Combate o teu tempo ocioso. Cultiva o hábito da leitura edificante. Sê otimista em relação ao futuro. Ora e confia em Deus. Sobretudo, nada faças que te contrarie a sua consciência. Então, que Jesus abençoe esse mês, que é o mês das mulheres. Sabemos que somos fortes e eu quero abençoar todos os telespectadores e a apresentadora, que é a Iris. Eu agradeço esse convite. Ei você, já pensou em ter uma loja online para vender os produtos da quarta maior empresa de cosméticos e sem pagar muito por isso? Quer saber mais? Me chama! A luz azul emitida por telas prejudica a sua visão. Invista na saúde e proteção de seus olhos. Na Óticas Nacional, armações mais lentes com filtro de luz azul por apenas 10 vezes de R$ 35. Venha nos visitar e surpreenda-se. Óticas Nacional, 7 lojas em Rio Preto e uma em Olímpia. Ligue 17 3215 2181. Beleza e saúde. Pensa você que nesse quadro a gente fala tudo de beleza, a gente fala tudo de saúde. E hoje, gente, eu estou tendo o prazer de receber uma dessas profissionais maravilhosas, que só de você escutar a voz dela, já é uma voz assim que transmite uma calma, uma segurança. Olha, ela é fisioterapeuta, especialista em cardiorrespiratório,
pneumofuncional, terapia intensiva e responsável pelo serviço de fisioterapia das UTIs de adulto da Santa Casa há 43 anos. Ela é diretora da Cosenza Saúde e Bem-Estar. Eu estou falando da doutora Rosilei Cosenza Dourado. Muito bem-vinda, doutora, e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada eu, Iris, por esse programa sensacional e por você, essa pessoa maravilhosa e contagiante. Quanta energia, hein? Haja energia. Ô, Rose, vamos primeiro falar um pedacinho da sua história, porque eu sei por fontes quase que fidedignas que o Pilates em Rio Preto, quem trouxe, você é uma das primeiras que trouxe, ou foi você que trouxe, que startou o Pilates em Rio Preto? Eu sou pioneira em várias áreas da fisioterapia, né? Uma vez que eu me formei há 43 anos e as pessoas nem sabiam o que era fisioterapia. E nem mesmo eu. Quando eu fui fazer fisioterapia, eu fui com a minha prima, que queria sair de Rio Preto para estudar fora, e só iria se eu também fosse. Aí eu fui, fiz o concurso, assim, o vestibular bem, tipo, nas coxas mesmo, né? Mas passei. Aí, quando eu passei... Fez nas coxas e passou. Falei, vixe, agora, né? Vou fazer. Nem sei o que é isso direito, mas eu vou fazer. Bom, me encantei, porque eu queria mesmo a área da saúde. Fisioterapia é aquela profissão que você trabalha com as próprias mãos e com os meios físicos. Então, eu cheguei em Rio Preto em março de 80, onde não existia fisioterapeuta no hospital. Existiam alguns fisioterapeutas que davam atendimento no hospital. Aí eu fui diretamente para a Santa Casa, onde eu tive assim a sorte de conhecer o provedor, que era o Dr. Hafiz Nassif, e o diretor clínico, Ivan Miziara, que eu falo que ele foi meu pai profissional, porque a gente sempre tem alguém que nos ajuda, né, profissionalmente, para você seguir a sua missão. A minha missão era uma missão de cura. E no hospital era uma novidade, ninguém conhecia. Aí, quando eu falei para ele que eu queria trabalhar, e ele falou assim, quanto você quer receber? Quanto você quer ganhar? Eu falei, não quero ganhar nada. Eu quero trabalhar para poder, né, melhorar como pessoa, como profissional e mostrar meu serviço. Aí ele falou assim para mim, tá bom, minha filha, o hospital está aberto para você. Só que, para ficar de olho, ele pedia que todos os médicos que solicitassem a fisioterapia solicitassem no receituário e que eu levasse para ele lá todos os dias. Então, durante muitos anos, eu fiz isso, né? Por quê? Para ver ele, de fato, ficar de olho no meu crescimento profissional, né? E hoje, graças a Deus, nós somos uma equipe multiprofissional, atuando, né, junto à equipe multiprofissional, com a responsabilidade de uma UTI, tanto da UTI Covid, que foi um pedaço bem triste, né? E a gente vai falar sobre isso. Então, faz 43 anos que eu estou na Santa Casa. O meu aprendizado como fisioterapeuta, eu devo muito ao corpo médico daquele hospital. Alguns já nem estão mais aqui, já seguiram a carreira para outro mundo, né? Mas eu só tenho a agradecer por tudo que eu sou hoje. Olha, você falou uma coisa aí para mim que é a base que você não consegue mais. As pessoas, elas querem ganhar sem mostrar serviço. Quando ele perguntou quanto você quer ganhar, você disse, não quero ganhar, eu quero mostrar o que eu sei fazer e aprender. Né? Hoje em dia, os indivíduos não sabem de nada e já chega, eu quero tanto. Oi, mas você justamente. Mostrou, né? Olha que fantástico, e olha onde você está hoje. Né? Aí, Rose, o Pilates no tratamento pós-Covid? O Pilates é uma outra história. O hospital passou por uma situação financeira muito difícil, né? Aí, toda Santa Casa é assim, né? Não, a nossa agora, com a provedoria do Dr. Nadim, está ótimo, excelente, parabéns para ele. E para todos a administração, né? Mas nós passamos por momentos difíceis, né? Há 43 anos lá, então tem muita coisa para contar. E, nessa fase, um amigo meu, médico, né, falou assim, você precisa depender de outra coisa além do hospital. Eu falei, é mesmo. Ele falou, monta uma clínica, alguma coisa. Aí tinha um médico ortopedista, também colega nosso, que tinha um consultório pertinho. Ele falou, eu alugo uma sala para você. E foi lá que eu comecei o consultório, a clínica. Né?
É ali na Siqueira Campos. Vamos fazer Na um Siqueira, merchan. era, Vamos fazer um merchan. era na Fride de Jacó. Agora, daí, Na Siqueira Campos, 2140. 2140. Uma quadra da Santa Casa. Aí, Iris, eu inventei de fazer pós-graduação e só tinha em Curitiba. Eu fui para lá, ganhei bolsa integral, então, cada 6 meses, eu ficava lá um mês. E as clínicas de Curitiba são maravilhosas, outro mundo, grandes, igual a minha, né? Mas tudo voltada para cardiorrespiratória. Lá eles enfatizam muito a parte respiratória. E eu achei aquilo lá incrível. Cheguei em Rio Preto, já mudando tudo no hospital, já vendi meu carro, já comprei um terreno lá perto e comecei a construir a clínica. Bom, o final de construção, você imagina como é que é, né? Alguém construiu sabe como é que é. Mas, enfim, eu consegui, né? E quando o prédio estava pronto, eu não sabia embaixo, eu sabia que eu ia fazer o setor de fisioterapia, os consultórios e a piscina. E eu queria uma piscina com deep water, que é a piscina profunda, porque eu também dei aula de hidroterapia, e tanto em Rio Preto quanto em Ribeirão Preto eu dava aula também, né? E no setor, no primeiro andar, eu não sabia o que fazia, o que eu ia fazer. Aí eu ouvia falar de Pilates. Mas o que é isso? Aí entrei na internet, tinha um curso de Pilates lá no Chile. Nossa, você andou aí. E um outro da mesma linha em Goiânia. Tá? É no curso da Polestar Education, curso internacional. Aí eu falei, vou conhecer esse negócio. Então, durante um ano, eu fui para lá, todo mês, e ficava... Logo do início, eu fiquei 15 dias direto, né? Depois, todo mês, eu ia e ficava 5 dias lá. Então, foi uma formação assim que indiscutível. E o Pilates é maravilhoso, né? Então, eu fui a primeira no interior de São Paulo a trazer o método. No interior. Né? Não é Rio Preto, é no interior. No interior. Inteiro, e da minha formação, eu acho que tem uma em Ribeirão, eu e uma outra em Bonifácio, que eu não sei se tem ainda essa formação, viu, que estou meio afastada, né? Mas é uma formação muito rígida do método Pilates. Ele, inclusive, enfatiza bastante a respiração, né? Porque todos os exercícios que a gente faz, e eu levo, inclusive, para a musculação, para qualquer exercício que eu faço, eu trabalho a respiração que eu aprendi no Pilates. Isso. É muito importante isso, porque as pessoas não fazem a respiração corretamente, né? Então, eu falo assim que o Pilates me ajudou muito, não só profissionalmente, mas também como pessoa, a conquistar o meu próprio corpo, a perceber o que, de fato, em termos de exercício, você deve fazer corretamente. Você não precisa fazer 100 abdominais. Sabe? No Pilates, você faz 20 e a eficiência é de 1000. Por quê? Porque você está concentrando naquilo que você está fazendo. Então, os benefícios do Pilates são assim imensos. Tá? Não que as outras, né, os outros tipos de atividade física também não sejam bons, mas eu acho que hoje o Pilates é o mais completo. Você me permite, inclusive, dizer que é o Dr. Joseph Pilates, quando ele criou, imagina eu falando aqui na frente, mas é importante, né? Ele criou para trabalhar os feridos de guerra, né? A história... Então, você trabalha grupos de músculo, né? A história... Conta a história para nós, que eu só sei pela metade. A história do Joseph é sensacional. Ele era uma criança raquítica, tinha problema respiratório, ele era asmático. Então, desde criança, ele começou a se envolver com a atividade física e ele se sentia bem. Então, ele começou a fazer yoga, hatha yoga. Ele tinha um corpo tão perfeito que ele pousava para os atlas de anatomia daquela época. Meu Deus! É uma perfeição. Olha para você ver os músculos dele. Bom, aí ele cresceu. Quando adulto, ele foi para a Inglaterra. Aí, durante a guerra, ele foi exilado. No exílio que ele ficou, ele começou a dar treinamento para os colegas, né, exilados. Ele arrancou mola e fez aparelhos. Esses equipamentos surgiu tudo durante a guerra. Ele pegou um tonel de vinho, ele cortou no meio, fez outros equipamentos. Daí veio uma epidemia do vírus influenza. E os soldados observaram que o único local que não teve a epidemia foi onde ele estava dando treinamento.
Olha, gente. Então, eles perceberam que os colegas dele do treinamento tinham certo porte atlético e não tiveram a gripe. Bom, assim que terminou a guerra, ele foi convidado a dar treinamento para Scotland Yard. Então, ele deu treinamento um bom tempo. Só que a filosofia de vida dele era outra. Ele queria criar corpos saudáveis para uma vida mais feliz. Não corpos saudáveis para alguém que ia à guerra, né? Com alguém que ia matar. Então, o que ele fez? E disse que ele era assim, simplesmente largou tudo, pegou um navio e foi embora para os Estados Unidos. Nessa viagem de navio, ele conheceu a Clara, que era uma enfermeira. Se apaixonaram, chegou em Nova York, se casaram, e lá ele criou o primeiro estúdio de Pilates. Olha. Estúdio o que é? É onde você tem uma sala que você faz solo e uma sala que você faz equipamentos. A partir daí, ele teve a sorte de ter alguns artistas de Hollywood fazendo o Pilates com ele. Boom. Aí, boom. Só que o boom maior mesmo, infelizmente, foi depois que ele faleceu. Ele faleceu aos 72 anos. Quer dizer, para a geração dele, viver 72 anos, ele viveu muito. E sempre com aquele porte atlético. Gente, me diz uma coisa. Hoje, como é que seria o Pilates pós-Covid? Assim, na regeneração, né? Porque você tem muita sequela. Sim, o Covid deixa sequela do pé à cabeça, né? Começa com esquecimento, tem alopecia, que as pessoas ficam, né? Cai muito o cabelo, tem miocardiopatias, tem problema renal, tem problema muscular, que eu tenho vários pacientes que reclamam de fibromialgia. Às vezes nem é uma fibromialgia, eles relatam assim que é uma dor muscular, sabe, que não tem nem por onde, né? A depressão. E o pior de tudo é a parte pulmonar, na qual diminui a capacidade cardiorrespiratória, né? Diminui os volumes e capacidades pulmonares pela lesão que o vírus colabora fazendo, né? Diminui a força dos músculos inspiratórios, é onde a pessoa sente fadiga, sente fraqueza. Isso tudo tem que fazer uma reabilitação pós-Covid. E como é que volta a treinar depois da Covid? A Associação Brasileira de Cardiologia sugere que as pessoas façam 150 minutos de aeróbica por semana e 2 sessões para treinamento de força muscular. Tá? Mas no Covid, que nem de início, os pacientes ficavam muito tempo internados. E por mais fisioterapia que você faça, uma semana que você fique deitado, você já perde força muscular, você perde massa muscular. Já quem fica 30, 60 e até 90 dias, que nós tivemos muitos casos assim, né? Como é que a gente faz aqui para fechar? Porque a Cibele já está ali dizendo que a gente já estourou o tempo todo. Tá tão bom o papo. Você é uma enciclopédia. O que a gente faz, Rose? O que se pode fazer para melhorar a respiração pós-Covid? Bom, nós temos os músculos, que são os acessórios da inspiração. Esternocleidomastoide, escaleno, trapézio, e temos o principal que fica aqui de atravessado e que se chama diafragma. Fala no microfone. Que se chama diafragma. Então, quando a pessoa inspira, é muito mais fácil colocar o ar aqui em cima. Por quê? Aí eu teria que dar uma aula de fisiologia cardiorrespiratória, não vai dar. Então, pensa só que é mais fácil colocar aqui, porque aqui em cima os alvéolos ficam mais distendidos. Porém, aqui em cima não tem muito sangue. Então, tem mais sangue aqui embaixo do que em cima. E aqui embaixo, o alvéolo entra e sai mais ar do que aqui em cima. Aqui em cima entra um pouquinho e sai um pouquinho, devido à pressão pleural, que é mais negativa em ápice do que em base. Porém, nós temos mais sangue embaixo. Então, a pessoa começa a respirar por aqui, ó. Respira você, ó, como é mais fácil. Eu respira aqui, ó. Diafragma, não, mas respira aqui, ó. Aqui, ó. Não é mais fácil você colocar ar aqui? Então, você vai diminuindo cada vez mais a força do músculo diafragma. Consequentemente, você vai puxar menos ar,
o seu volume corrente, que é a quantidade de ar que entra e sai nos pulmões durante um ato inspiratório, vai estar diminuído. Consequência, o volume, minuto, que é o volume corrente vezes a frequência respiratória, também vai estar diminuído. Então, tem algumas coisas fáceis que a pessoa pode fazer num pós-Covid. Deita, relaxa o pescoço, relaxa os ombros, pega um saquinho de açúcar ou de sal, um saquinho assim de 1 quilo, coloca aqui no abdômen, mas desde que isso aqui fica bem relaxado. Aí você começa a inspirar. Tem que ver aquele saquinho subir. Levantando o saquinho, subindo o saquinho. Tá? Coloca a mão aqui nas laterais, empurra a sua mão, puxando o ar, tanto de um lado quanto de outro. No mínimo, fazer caminhadas. E, é claro, se tiver condições, se tiver convênio, ou se quiser fazer um tratamento mais aprimorado, procure uma clínica de fisioterapia, onde lá no nosso serviço nós temos a hidroterapia, hidroginástica, bicicleta aquática, musculação. Nós temos tudo que vai direcionar para o que você consegue fazer naquela fase em que você está. Então, não adianta querer colocar você na sala de musculação se você não tem músculo para isso. Tá? Então, não adianta querer colocar você num aeróbico de alto impacto se você tem problema no joelho. Então, aí você vai para hidro. Ok? Gente, então, tudo depende da avaliação. Maravilhoso a conversa com a doutora Rose. Eu estou aqui apaixonada, encantada. Também me apaixonei por você. É muita... A gente precisa conversar, que eu vou explorar você um pouquinho mais, com certeza. Gente, eu conversei com a doutora Rose Cosenza, ela que é a percussora, a bandeirante, que trouxe o Pilates para o interior de São Paulo. Olha, isso é história, hein? Rose, muito obrigado pelo carinho, pela honra de estar aqui. Obrigada. Obrigada eu, e espero que vocês cuidem do que vocês têm de mais importante. Você, o seu corpo. Existe uma pílulazinha que não é mágica, que chama-se atividade física. É a única coisa que nós temos comprovado cientificamente que faz bem à sua saúde. Então, não espere ficar doente para precisar de atividade física. Faça atividade física para não ficar doente. Beijo. Ela já está querendo me levar para lá. Gente, foi o Beleza e Saúde de hoje. Fica aí que a gente volta em seguida. Ei, você! Já pensou em ter uma loja online para vender os produtos da 4ª maior empresa de cosméticos e sem pagar muito por isso? Quer saber mais? Me chama! A luz azul emitida por telas prejudica a sua visão. Invista na saúde e proteção de seus olhos. Na Óticas Nacional, armações mais lentes com filtro de luz azul por apenas 10 vezes de R$ 35. Venha nos visitar e surpreenda-se. Óticas Nacional, 7 lojas em Rio Preto e uma em Olímpia. Ligue 17 3215 2181. E se você pensa, como sempre, que idade é documento... Na verdade, eu cheguei à seguinte conclusão. Sendo eu sexagenária, 6.2, agora dia 17 de maio, eu digo para você o seguinte, a vida começa aos 60, meu amor, me perdoe.
Que me perdoe qualquer outro. Aos 70 anos, uma mulher ela se torna a mais velha a escalar montanhas de 910 metros. Ela venceu o pico de Yosemite, que fica na Califórnia, no seu aniversário de 70. Então, meu amor, olha, desculpa, viu? É só você ter qualidade de humor, qualidade de vida, entendeu? Porque quando me perguntam o segredo da juventude, eu digo para você uma coisa. Eu não remo contra a maré e nada me aborrece, nem chifre. Chifre é que nem consórcio. Se você não foi, um dia você será contemplado. Sorria que a vida é bela. Aliás, meu amor, a vida tem a cor que você pintar. Então, gente, na ponta do X de hoje eu vou trazer para vocês uma história daquelas histórias, afinal de contas, né? Mês de março, é mês nosso, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cavucar, assim, horrores, aquelas profissões, aquelas histórias diferenciadas. E no meio dessas histórias diferenciadas, eu conheci uma pessoa que eu tive... Na verdade, é honra, né? Porque borracheira, cara. Sabe, aquela profissão que é essencialmente masculina, nós descobrimos uma moça bonita pra diacho e borracheira. Eu tô falando da Marli Cristiane, que tá aqui nos estúdios com a gente, da Ponta do X. Bem-vinda, Marli. Oi, Iris, tudo bom? Tudo bom. Marli, borracheira. Borracheira. Me diz, você tem outra formação? Informação, sim. É? Qual que é a sua formação? Eu sou técnico de segurança do trabalho formada e sou técnico de enfermagem formada também. Tá, mas então por que você ficou borracheira? Porque era a profissão do meu pai. Meu pai me ensinou de criança e eu continuei. Ele falou para mim ficar em casa, que eu podia trabalhar em casa, cuidar das minhas filhas sem eu precisar pagar ninguém. E é verdade. Eu dá tempo de eu levar na escola, voltar e vou trabalhando o dia inteiro. Sem dificuldade. Me diz uma coisa, Marli. E como é que as pessoas reagem quando chegam e encontram uma mulher andando lá com o macaco? Vocês estão vendo aí uns vídeos da Marli trabalhando. Como é que as pessoas reagem a isso? A maioria prefere. As mulheres preferem que sou eu, que sou mulher. Então, eu tenho, assim, as minhas clientes são mais femininas. Porque elas falam que tem mais liberdade para conversar. A gente, né, conversa. Uhum. Só que tem também os homens também. Só que eles preferem que seja mulher. Falam que tem mais cuidado para arrumar, mais capricho. Que não faz de qualquer jeito, né? E me diz uma coisa, mas quem treina é pesado? Não, é jeito. É Tudo jeito? É jeito. Eu já acostumei, né? Quanto tempo? Há quanto tempo? Há quanto tempo? 31 anos que eu faço esse serviço. 31 então, anos para mim, é com o pé nas costas? Pé nas costas eu faço. Então... E me diz uma coisa, e aonde é que fica aquela coisa da vaidade, da mão, né, unha, nada disso? A tua mão hoje está limpinha, mas o dia que eu fui lá fazer aquelas imagens, gente, tava assim. Tava linda, né? Eu tava bonita, não tava? Tá, não, tava, você é bonita, né? Ela tem uma carinha de anjo. Você não fala assim, que eu não tava bonita, eu tava só suja, eu tomei banho hoje pra vir aqui. Não é verdade? Pra ficar mais apresentável, né? Senão... Agora, Marli, não, mas me conta, onde é que fica a vaidade, essas coisas? Eu sou vaidosa, sou chata, eu gosto de me cuidar, eu gosto de fazer minha unha, eu gosto de ir no cabeleireiro, sabe? Tá, e aí você vai lá, faz a unha e estraga a unha de novo. Faz de novo. A manicure adora. Faz de novo. Não existe a possibilidade de trabalhar com luva? Eu não gosto. Eu não gosto. Eu me sinto que tá me prendendo, mas tem gente que usa. Tem gente que usa, né? Tem até homem que usa. Tem homem que usa. Meu marido usa. Ah, o seu marido, quando tá te substituindo, que ela tá aqui hoje porque o marido dela tá lá, tá, gente? E aí, como é que foi? Como é que seu pai, digamos assim, conversou contigo? Como é que ele te passou todo esse know-how e imprimiu em você essa certeza de continuar fazendo? Porque você precisa estar muito fundamentada, muito bem alicerçada, né, para não desistir. Né? Eu era tão apegada com meu pai que onde ele fosse trabalhar eu ia junto, entendeu? Então fui aprendendo a fazer o que ele fazia. Ele teve serralheria, eu trabalhei junto com ele na serralheria. Ele trabalhou no frigorífico, eu trabalhei com ele no frigorífico.
Então, quando ele abriu a borracharia, que a gente já tinha tido, tinha fechado, aí montou depois que ele operou, que ele teve que aposentar, ele abriu a borracharia, que é na minha garagem. Na Vila Toninho. Lá na Vila Borracharia do japonês. É, lá na garagem. Aí ele falou assim, você vai ajudando o pai, porque quando ele estava operado, ele não podia fazer força. Então, eu fui pegando e fui aprendendo até... Para ajudar ele, para não ficar parado. E aí, e me diz uma coisa, tem algum segredo nessa coisa de pneu, de trocar o pneu honesto, o pneu desonesto? Como é que é isso? Qual é o segredo, digamos assim, da confiabilidade do profissional borracheiro? Borracheira, no caso, perdão. O pneu tem vários tipos. Aí você tem que explicar para ele que se o pneu está bom, você tem que na hora de trocar, se ele está vencido, porque tudo tem uma coisa, não é de qualquer jeito. Tem um tipo de remendo. Eu não gosto de fazer qualquer um, porque eu sou meio chata para trabalhar. Eu gosto de fazer o melhor. Uhum. Quem quiser fazer comigo tem que ser o bom, porque o ruim eu não faço. Tá. Aí tem várias coisas, só que você vai aprendendo, dia a dia você vai aprendendo. Tá. Você nunca para de aprender. Nunca para. Nunca. E não quero, porque se eu parar de aprender, porque eu já morri. É verdade. Então eu sempre quero aprender. Eu sempre estou estudando. Coisas novas, vou atrás, nunca deixo de aprender. Porque se eu parar, porque eu morri. Todo dia a gente aprende. E todo dia você aprende uma coisa nova com quem for lá. Qualquer cliente que for, você aprende uma coisa nova. Pode ser uma palavra, pode ser um gesto, você está aprendendo. Você tem que ficar ali você tem que colocar seu amor. Se você gostar da profissão, você trabalha, senão você não trabalha, não. Você não trabalha, né? Lugar nenhum. Em lugar nenhum. Lugar nenhum. Em nenhuma profissão, nenhuma. Né? Porque tem que ter amor. Tem que ter amor. Não é o dinheiro, é o amor na profissão. É o amor. É o amor. E esse amor você tem, né? Tem. Tanto que, por exemplo, tem borracheiro que tá vendo que o pneu tá... Que não dá, tipo assim, não dá mais conserto, né? Mas é interessante. Ele quer dar um jeitinho, né? E a pessoa aí dá um jeitinho pra voltar mais vezes. Mas não é certo, né? Tem que ser realista, você tem que ser verdadeiro. Porque se você é verdadeiro, você nunca vai perder. A verdade dói, mas dói uma vez só. Não duas. Gente, eu tô aprendendo aqui umas coisas aqui. A verdade dói, mas é uma vez só. Amei essa eu vou levar pra vida, hein? A verdade dói, mas é uma vez só. Perfeito, perfeito. Melhor coisa, não é? Aham. Aí tá. Chegou lá um indivíduo com um pneu daqueles que não dá mais pra sustentar e você diz assim, olha, esse é o primeiro e o último que eu tô fazendo. Ou você compra um pneu novo, não... Eu não faço. Eu falo, esse aqui... você não faz? Não faço. Tá, mas se o cara precisa pelo menos chegar em casa. Não, ele compra outro, ele vai de a pé, ele vai de bicicleta. Eu não faço, porque é perigoso. Ele literalmente está colocando em risco a vida dele. Porque não é brinquedo. Tá achando que uma pneu é brincadeira? Não é brincadeira. Então tem que ter responsabilidade até com a vida de quem? Do seu cliente. Em primeiro lugar. É por isso que a borracharia do japonês lá na Vila Toninho vive cheio, o pessoal sai da onde tiver para ir para lá, né? Graças a Deus, né? Que eles veem que eu tenho confiança. Porque eu não vou mentir para eles. Não vou querer maquiar uma coisa que não dá para maquiar. Olha, vou dizer uma coisa para você, olha. A verdade dói, mas é uma vez só. Lembra sempre disso. E a mentira dói sempre, né? Dói sempre, porque... Você mente, acontece logo em seguida, não adianta nada. Não adianta nada. A mentira tem perna bem curta. Ô Marli, você nessa profissão extremamente masculina, qual é a mensagem que você deixa para quem está do outro lado? Fazer tudo com amor, com carinho, que nada, você perde nada com isso. Em primeiro lugar é Deus. Sempre você tem que ter Deus em primeiro lugar. Você tendo isso, você não precisa de mais nada. E pela gracinha que é a Marli, você sabe que não tem essa de profissão masculina ou profissão feminina, né? Mulher está aonde ela quiser estar. Com né? certeza. Não tem que falar que mulher não consegue, porque ela consegue. Mulher não é submissa. A mulher não precisa ser submissa. Ela tem que ter o direito. Ela fala assim, eu posso, eu vou e pronto, acabou. Como é o nome do seu marido mesmo? Luciano. O Luciano que eu diga. Gente, olha, eu tive o prazer e honra mesmo de conversar aqui com a Marli Cristiane. Ela é borracheira, está aqui no nosso ponto, na ponta do X, e sendo aqui um exemplo de que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Com certeza.
Obrigado, Marli. Muito Obrigada a obrigado. vocês. E para você que assistiu aí com a gente, você sabe, né? Na Vila Toninho, borracharia do japonês, é só botar no Waze que você chega lá em 2 minutos. Rapidinho. E no instante eu resolvo o negócio. E ó. no instante ela resolve e não vai te enganar. Não. Não que os outros enganem, tá? Por favor, aqui não leve. Não é simplesmente isso é que é ela é aquela profissional que vai falar para você o que é e o que não é. Doa que doeu, eu falei 880. A verdade dói, mas é uma vez só. Gente, pensa que aprendizado. Dá até uma palestra isso. Muito obrigada. Eu é que Eu agradeço. agradeço do fundo do meu coração. Nossa, mãe, gente. Eu conversei com a Marli hoje. A gente volta em seguida. A luz azul emitida por telas prejudica a sua visão. Invista na saúde e proteção de seus olhos. Na Óticas Nacional, armações mais lentes com filtro de luz azul por apenas 10 vezes de R$ 35. Venha nos visitar e surpreenda-se. Óticas Nacional, 7 lojas em Rio Preto e uma em Olímpia. Ligue 17 3215 2181. Ei você, já pensou em ter uma loja online para vender os produtos da quarta maior empresa de cosméticos e sem pagar muito por isso? Quer saber mais? Me chama! Então, gente, aqui no nosso quadro Perfil Empresarial, né? De vez em quando a gente traz histórias para vocês, histórias emocionantes, histórias que com certeza vão inspirar você, né? E a história que a gente traz hoje é de mulher, porque a gente continua nessa batida de Clube da Luluzinha, né? Porque afinal de contas o mês é nosso, na verdade é o ano todo, mas tudo bem que tirou 8, tirou o mês de março, tá tudo certo. Pelo menos você tem uma razão aí para dar um carinho, uma atenção a mais para nós, né? E eu trouxe aqui uma história apaixonante, gente. Eu adoro a história dessa moça. É a Cláudia Pires. Ela é super conhecida. Não tem quem não conheça a tapioca da Baiana. Bem-vinda, Cláudia. Oi, Iris. Cláudia, me diz uma coisa. Vamos contar um pouco da sua trajetória. Vamos contar como é que você chegou ali na Tapiocas da Baiana, que hoje é referência de tapioca em Rio Preto e adjacências, né? Na região, né? Conta pra gente, Cláudia, você veio... Eu sou de Caculé, da Bahia. Lá estava assim, muito difícil o emprego, então eu resolvi vir aqui para o estado de São Paulo. Já tinha tentado a vida em Brasília, mas não deu certo. Então, eu resolvi tentar aqui. Trabalhei de empregada doméstica, trabalhei vendendo produtos na rua, até chegar. Eu falei assim, olha, eu sei fazer muito bem tapioca, né? Porque a gente sempre fez lá na Bahia. Então, resolvi fazer. Coloquei uma banquinha no portão de casa e o pessoal foi comprando, um foi gostando, foi passando para o outro, foi de boca em boca e está aí onde estamos hoje com o estabelecimento fixo. Não, mas há quanto tempo isso, Cláudia? Há 12 anos. Há 12 anos. Quer dizer, uma banquinha na porta, na garagem, na garagem, né? Na garagem de casa. Então, quem quer realmente faz.
Quem quer realmente faz. Vai à luta, corre atrás que dá certo. E nesse inteirinho, nessa caminhada, quantas foram as lágrimas? Eu estou interessada na lágrima. Lágrima que dá Ibope. Muitas lágrimas, muito sofrimento, correndo bastante atrás. E até hoje, né? Uma lágrima e outra, a gente passa dificuldade, mas a gente passa por cima. Passa por cima e corre atrás tudo novamente, que dá certo. Ô, Cláudia, o que você a que você atribui? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu não conheço um baiano, um pessoal da Paraíba, principalmente. Eu tenho o pessoal todo da Paraíba. A Kleber, do Ponto da Pizza, Evandro, do Armazém da... Vocês chegam com disposição para o trabalho, é isso? Porque todo baiano é rico, gente. O povo sai de lá, vem para cá e fica rico. Como é que é isso? Eu chego lá. Eu chego lá. Eu já estou querendo contar para o imposto Rena. Ai, a gente tem que ter alegria. Alegria de viver, alegria para trabalhar. Porque sem alegria, nada dá certo, né? Então, a gente vai... E me diz uma coisa. O que você falaria hoje para uma pessoa que está começando? Porque você começou sem passar pela burocracia, né? Meio que camelou, né? No portão de casa, aquela coisa assim. Qual seria o conselho que você daria? Não desistir nunca. Correr atrás, não desanimar. Se vê que está tendo dificuldade ali, dificuldade todo mundo tem, entendeu? Mas é correr atrás, é trabalhar certinho que uma hora dá certo. Uma hora dá certo, né? Dá certo. Fundamentalmente. E você tem também lá tapiocas. Qual é a história que a gente... Como é que começou a coisa da tapioca lá na Bahia? Aonde é que é originária? É da Bahia mesmo? Ou é do Nordeste inteiro? Não tem um lugar certo? É de origem indígena, né? A tapioca. Uhum. Mas lá na Bahia, lá no Nordeste, é o forte. Todo lugar que você vai, você toma café com tapioca da manhã, almoço. Então, tudo é tapioca. A Cibele brigando com a minha mão aqui, eu querendo falar com você. A Cibele de lá briga comigo. Me diz uma coisa, Cláudia, qual é o horário de funcionamento de lá da tapioca da Baiana, que fica ali na Nossa Senhora da Paz, que número? Avenida Nossa Senhora da Paz, número 2132. Nós atendemos lá de terça a sexta, das 19 às 23 horas. E é fácil me encontrar por lá, viu? Porque eu adoro uma tapioca. Gente, eu conversei com a Cláudia Pires, ela que é perfil empresarial de hoje, e contando um pouco da história dela. Você sabe, para quem quer, faz a hora, não espera acontecer. Não existe nem limite, nem barreira. Não é isso, Cláudia? Isso mesmo. Não existe nem limite, nem barreira. Vamos seguir sempre em frente, que dá certo. Aí, esse sorriso maravilhoso dela. Gente, não sai daí não, nós voltamos em seguida. Esse foi o Perfil Empresarial de hoje. A luz azul emitida por telas prejudica a sua visão. Invista na saúde e proteção de seus olhos. Na Óticas Nacional, armações mais lentes com filtro de luz azul por apenas 10 vezes de R$ 35. Venha nos visitar e surpreenda-se. Óticas Nacional, 7 lojas em Rio Preto e uma em Olímpia. Ligue 17 3215. O seu carro está nos detalhes. E a Top Couros, com mais de 10 anos no mercado, leva conforto, praticidade e sofisticação para o seu veículo. Top Couros, revestimento é investimento. Na Avenida Doutor Fernando Costa, 421. Telefone 3221 5511.
percebeu que quando você fala não, é como se você tivesse dito sim? A criança vai lá e faz exatamente aquilo que você disse que não era para fazer? Isso tem a ver com a forma como o cérebro processa as informações. Existem alguns fatores que são muito importantes para que a criança não ouça os seus não. E um deles é que a criança, ela ouve tantos nãos durante o dia que aquela palavra já ficou uma palavra banal para ela. Você já se perguntou quantos nãos você diz para o seu filho por dia? Tem estudos que diz que, em média, a criança pode ouvir até 200 não. É muito não. Chega uma hora que ela já nem presta mais atenção nisso. O outro fator muito importante aqui é a memória da criança. A criança, ela tem uma memória curta, então ela ouve algo e em questão de segundos aquilo some da mente dela. É como se ela nunca tivesse ouvido aquela informação. E isso é muito importante os pais saberem. O terceiro fator aqui é sobre o desenvolvimento do cérebro dessa criança. Pelo cérebro da criança ainda ser muito imaturo, algumas funções ainda não estão muito bem desenvolvidas. Então o cérebro ele tem uma certa dificuldade em processar mais de uma informação por vez. E aí ela se perde. Eu vou explicar melhor. Eu vou até pegar um objeto aqui para demonstrar isso para você. Quando você diz para o seu filho, não pegue esse objeto, o cérebro do seu filho precisa fazer 2 processos mentais. O primeiro processo é formar a imagem dele pegando esse objeto. O segundo processo é formar a imagem dele negando essa ação. Depender da idade da criança, existem algumas funções como o controle inibitório, que é o responsável por inibir esse impulso de ir lá pegar depois de ter ouvido o seu não. O controle inibitório no cérebro da criança, ele ainda é muito imaturo, ele não está bem forte para poder responder proativamente como você espera. Então, quando você diz para o seu filho, não pegue esse objeto, o cérebro dele forma a imagem dele pegando, e por conta do controle inibitório não estar forte, não dá tempo de formar a segunda imagem dele negando. E aí ele vai lá e pega o objeto. É por isso que você vê ele fazendo exatamente aquilo que você disse que não era para fazer. A luz azul emitida por telas prejudica a sua visão. Invista na saúde e proteção de seus olhos. Na Óticas Nacional, armações mais lentes com filtro de luz azul por apenas 10 vezes de R$ 35. Venha nos visitar e surpreenda-se. Óticas Nacional, 7 lojas em Rio Preto e uma em Olímpia. Ligue 17 3215. O seu carro está nos detalhes. E a Top Couros, com mais de 10 anos no mercado, leva conforto, praticidade e sofisticação para o seu veículo. Top Couros, revestimento é investimento. Na Avenida Doutor Fernando Costa, 421. Telefone 3221 5511.
Debates populares. Pensa você que eu adoro trazer opiniões de temas interessantes do dia a dia, que as pessoas de repente nem param para observar que pode existir um outro olhar. E aí a gente vai procurar pessoas profissionais especializados e pessoas que não são profissionais especializados, mas que com certeza têm uma opinião igual à sua. Então aqui nós temos 4 opiniões para você se identificar com alguma delas. E hoje eu estou tendo o prazer e a honra de receber um monte de gente bonita. Nossa, mãe, eu estou recebendo aqui desse meu lado direito a cientista da saúde, a Mena Ferraz. Muito bem-vinda de volta, Mena. Muito bem, obrigada, Iris. Muito obrigada por estar aqui novamente. Que bom estar nessa mesa aqui com tantas mulheres maravilhosas. Porque a gente está continuando aqui com o Clube do Bolinha, né? Ainda estamos no mês de março e a nossa sempre homenagem às mulheres. Do lado dela, a psicóloga Camille de Carvalho. Bem-vinda. Obrigada, Iris, mais uma vez, por poder participar do programa. E aqui nessa minha ponta esquerda, eu tô a Graziele Gregório, que é a maravilhosa que faz tudo isso aqui. Olha, gente, aí hoje eu tô de preto e branco, aí ela foi lá, fez graça, olha que gracinha esse anel, entendeu? Então a coisa tá aqui, aí a Mena Ferraz já disse pra mim que eu não tenho que usar o anel aqui, que eu tenho que usar o anel aqui, entendeu? Aquelas coisas... E a Grazi é isso, a Grazi é uma artista, gente. Ela faz essas coisas maravilhosas e é ela quem cuida da gente. Então tá aí, você tá vendo no rodapé o Instagram dela, Luxo Grazi. É isso? Bem-vinda de volta, querida. Obrigada, Iris, mais uma vez pelo convite e pelos elogios, né? Que a gente prepara com muito amor e muito carinho, você sabe disso. Nossa, mãe, obrigado pelo carinho mesmo. E eu vou contar, depois que eu apresentar essa nossa outra convidada, eu vou contar mais uma novidade para você que está rolando por aí com a Grazi. Lidy Sabion, gente, neuropsicopedagoga, ela esteve aqui no Beleza e Saúde e quando ela saiu daqui, quando ela saiu da mesa, todo mundo voou em cima dela. Então a gente trouxe ela para os debates, né? Porque ela tem opiniões interessantes, principalmente para você que tem filho. Bem-vinda, Lidy. Obrigada, Iris. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui novamente. É sempre uma honra. Gente, antes da gente jogar aqui o assunto, deixa eu dizer uma coisa para você. Sibeli, meu amor, já vai preparando aí o vídeo que a gente vai começar partindo desse vídeo. A partir da semana que vem, a gente já pode se comprometer semana que vem, Grazi? Com certeza. A Grazi vai ser a nossa repórter de rua, isso mesmo. Gente, olha, ela vai dar dinheiro na rua, ela vai pegar a opinião das pessoas na rua, tudo aqui pro programa Iris Decalaf. Essa é uma novidade, né? A outra novidade, semana que vem também, a partir de semana que vem, tem o quadro da Lidy Sabion, com um monte de dicas para você que tem filhos. É fundamental você ter um norte, porque no tempo de papai e mamãe, era mais ou menos esse filme aí que você vai ver. Sibeli, consegue soltar aí? Vamos assistir um trechinho do filme Um Limite Entre Nós, de 1995, com Denzel Washington. Mulher que enquanto estiver na minha casa, vai botar um senhor no fim da frase quando falar com você. Você come todos os dias, você tem um teto sobre a cabeça, tem roupas pra vestir. Sim, senhor. Por que você acha que é assim? Por sua causa. Eu sei que é por minha causa, mas por que você acha que é assim? Porque o senhor gosta de mim? Gosto de você. Eu saio de casa todas as manhãs. Eu dou o maior duro. Aguento um monte de branquelos todos os dias, porque eu gosto de você. Você é o maior tolo que eu já conheci. É o meu trabalho. É minha responsabilidade. Um homem tem que cuidar da sua família. Você mora na minha casa, enche a barriga com a minha comida, deita as costas na minha cama porque é meu filho. Não é porque eu gosto de você, é meu dever cuidar de você. Eu devo essa responsabilidade a você. Eu não tenho que gostar de você. Eu já dei tudo que tinha que dar a você. Eu já dei a vida. Não passe a sua vida se preocupando se alguém gosta de você ou não. Você devia ter absoluta certeza de que estão sendo justos com você. Entende o que eu estou falando? Sim, então sai agora da minha frente e vai lá pro A&P.
Então, gente, Lid. Oi. Lid, antigamente era assim, né? Não tinha essa coisa, essa necessidade de você ser amado pelos seus filhos, porque você entendia que era a sua responsabilidade. Então, a responsabilidade, junto com o dever, né, automaticamente provocava esse amor, né, que a gente hoje mesmo conheci uma senhora, enquanto eu estava me maquiando, a dona Ana, ela disse que no tempo dela era assim e ela ama demais os pais, não tem ninguém traumatizado, não foi ninguém precisa ir fazer terapia, não tem nenhum adolescente com depressão, naquele tempo não tinha depressão. Como é que é hoje? Como é que você traduz hoje? Como é que fica isso? Olha, eu acho que é tudo isso que apresentou, sim, no vídeo. Tem toda essa parte de responsabilidade dos pais. A única coisa que eu acredito que é diferente hoje na nossa geração e que sempre foi necessidade, é necessidade básica do ser humano se sentir aceito, se sentir amado. É uma necessidade básica. É tão importante quanto o ar que a gente respira. A única diferença é que eu acho que hoje acrescenta na educação e na criação dos filhos essa como é que a gente coloca? Essa clareza, né? Essa transparência de quanto a criança ela é amada, importante e vista dentro da família. Porque a responsabilidade de cuidar, de dar o teto, de dar a roupa, de dar segurança, é responsabilidade, sim, como pai, lógico. Né? A criança, naquela frase comum, antiga, a criança não pediu para vir ao mundo, e é de responsabilidade dos pais cuidar dela, além de responsabilidade dela se sentir amada, de se sentir aceita, de se sentir vista. Hoje, eu acho que a diferença é que a gente acrescenta isso. É como se antes, né, eu vou falar antes, assim, há umas 5 décadas atrás, porque antes disso não existia estudo sobre isso. Mas estamos por aqui umas 5 décadas atrás. É como se as gerações anteriores só conseguissem olhar para o fato de que se a criança se sentisse amada, né, é como se ela tivesse que... uma coisa ou outra. Ou eu dou uma coisa ou eu dou a outra. E não necessariamente. Você tem condições como ser humano dar as duas coisas, né? O teto, a comida, a segurança e tão importante quanto o amor. Porque nós temos históricos de crianças que tiveram tudo. Segurança, tudo. Uma questão social de sobrevivência e de tudo. Mas não tiveram amor. Não tiveram o olhar do pai e da mãe. E isso fez tão mal quanto a não segurança. Eu estou aqui para praticar a vez do advogado do diabo, né? Porque o negócio é o seguinte, as crianças estão recebendo toda essa clareza e olha só, a gente tem aí, eu não vou replicar o vídeo, porque a gente não vai expor a professora, o adolescente que deu de presente para a professora preta um pacote de Bombril. Né? Quer dizer, você vai dar as duas coisas e o que vai acontecer é esse desrespeito. Quem é? Eu tô aqui só fazendo a minha vez de advogado do diabo. Quem tem que se divertir é vocês. Eu vou colocar aqui um ponto de vista, né? Acho que são coisas aparentemente que até têm relações, né? Porque está falando de criação. Então a gente está falando da formação de um ser humano e se essas formações elas têm se a gente atende às necessidades básicas, né, do indivíduo, então a gente trabalha com essa perspectiva da necessidade básica, né, então isso que ela trouxe das necessidades fisiológicas, né, o alimento, a proteção, a moradia, mas dentro de uma pirâmide, né, que a gente trabalha dentro da ciência, você vai atingindo, à medida que você vai satisfazendo essas necessidades básicas, você vai tendo necessidade de ser preenchida com outras, né, e o amor ele está lá, né, ele ocupa esse lugar, o afeto. Com relação a essa questão específica do caso do adolescente, o que ele reproduz na nossa sociedade é a perspectiva do racismo estrutural, né? O que a gente tem é esse lugar que traz para a gente essa perspectiva de poder ofender o outro baseado numa relação de raça. Né? Então, a gente vai reproduzindo socialmente uma condição histórica na qual a gente não trabalhou, né? Ou trabalha muito pouco, ou trabalhou equivocadamente, inclusive dentro do processo educacional. Não, mas aí a gente tem uma coisa do desrespeito ao professor.
né? Antes do racismo, eu acho que, ou junto com o racismo, eu não saberia como tá separando isso, tá o desrespeito ao professor, né? E o desrespeito ao professor vem da sua estrutura familiar. Porque eu me lembro que, coitada de mim, a minha mãe dizia ao meu pai, ó, se a diretora me chamar, você já sabe, né? Então, eu já sei, entendeu a coisa? A gente chamava o professor de mestre. Né? A Camila ia falar alguma coisa? Entrando nessa parte, Melanie Klein traz bem assim que a primeira infância ela é primordial na criança no contato com os pais. Então, hoje em dia eu vejo muita questão assim, se terceiriza os cuidados. Né? Eu tenho um filho apenas às vezes por status, porque a gente não tem a necessidade de ter um filho, a gente tem o desejo, né? Então vem o filho ali para cumprir com o seu desejo. E isso é terceirizado para outras pessoas. Então, hoje, muitos jovens, muitas crianças, muitos adolescentes passam mais o dia nas escolas do que com os próprios pais. Então, esses pais terceirizam como se fosse obrigação dos professores na escola para dar essa questão da educação. E não é. Então, é onde ficam mais nessa questão de uma revolta, porque não tem o próprio amor em casa. Né? Tem-se muita questão material e não tem o afeto, não tem o amor. Então, mas aí a gente vai cair naquilo, olha só. Então, mas aí eu acho que é exatamente esse o ponto, que a gente falou o seguinte. Lembra que eu comentei que parece que nas gerações anteriores ou era uma coisa ou é outra. Nós somos fruto dessa geração anterior, correto? Beleza. Agora, na posição de mãe e de pai, eu tô naquele ciclo de uma coisa ou outra. Então, já que eu não tive amor, eu vou dar tudo. Entende? A gente foi para um outro extremo. Uma boa parte das gerações que foram criadas dessa forma, tendo uma privação de alguma das necessidades, é como se a gente fosse para o outro polo, para o polo oposto. Então, eu vou dar tudo que meu filho não teve. E aí, necessariamente, eu estou dando o quê? Amor, atenção, carinho. Ou uma questão, né, que ela disse, de bens materiais suprindo a necessidade material, que nem é a necessidade, às vezes, que a criança tem. Então, tem uma frase que eu acho que diz muito sobre isso, que aconteceu com esse menino e traz muito também do relato do trechinho ali do filme. Eu uso muito uma frase nos meus atendimentos familiar, que é o seguinte: a criança, ela é fruto do meio em que ela vive. Ponto. A criança, ela é fruto do meio em que ela vive. Aquela ação daquele jovem nitidamente me diz respeito sobre o meio em que ele vive. Então, ali falta claramente, nitidamente, não há um respeito com o próximo. Então, ele não consegue respeitar como autoridade, não é só o fato dela ser negra, dela ser mulher, porque também eu vi que tem uma caracterização da esponja, que ele deu uma esponja de Bombril, né? Uhum. Que lugar de mulher lavando louça. Então, a esponja de Bombril foi para referenciar também isso. Então, não é só o fato dela ser mulher ou o fato só dela ser negra, mas também um desrespeito com a autoridade. E já que a criança ela é fruto do meio em que ela vive, então o que eu consigo entender? Eu consigo entender claramente que dentro do meio dela familiar, ele tá replicando. Não há uma estrutura de limites, uma experiência, né? Uma vivência de experiência familiar, de uma dinâmica familiar, onde se ensina respeito, autoridade, respeito com o próximo, respeito com as diferenças, né? Então, não é só uma questão. Nenhum ser humano nasce mal assim, né? Hitler não nasceu mal. Ele era uma criança. O meio transformou ele assim. Esse menino não nasceu assim. Né? Não veio só no intrínseco dele agir de forma tão grosseira, de forma tão desrespeitosa com outro ser humano que é tão humano quanto ele. Não veio do nada. Na verdade, ele replica, veio de ele casa. replica o que ele vê, né? Faltou alguma coisa ali. Então, assim, nós ainda, por sermos, eu acredito nisso, por sermos fruto dessa geração que foi muito de sem afeto, sem amorosidade, nós estamos ainda numa transição. Eu acredito que as gerações futuras já não vão pegar tanto essa transição, mas nós somos essa transição do tipo, do outro extremo. Eu vou lá para o outro polo. Até e aí, nesse outro polo, falta limite, falta equilíbrio, falta de ser... Eu posso dar isso, mas eu também tenho que dar aquilo. Sabe?
Eu vou acrescentar no seguinte, até quando você falou assim que essas crianças às vezes recebem uma coisa ou outra, né? Geralmente a gente tem uma transferência no sentido da criança, o pai e a mãe transferem os seus desejos para a criança, né? Então tudo aquilo que você não teve, você quer que seu filho não passe por aquilo, né? Geralmente os pais têm essa ação, vamos supor assim, protetora, eles colocam, mas aquilo não é uma proteção. Geralmente é o sentimento dos pais que eles depositam nos filhos. Eu acho muito interessante quando eu escuto um casal de pais, uma mãe ou um pai, dizer assim, olha, não, o meu filho não vai ser criado da maneira que eu fui criada. Aí eu pergunto o seguinte, você é mau caráter? Você é um cara mau? Você não tem opções? Você... Enfim, você não gosta de quem você é? Não, eu sou um cara íntegro. Tá aí, por que você não vai criar os seus filhos como você foi criado? Você pode fazer alguns ajustes, mas a sua criação foi tão boa que aí está você, entendeu? Grazi, ia falar alguma coisa? Nossa, eu só estou aprendendo aqui, né, com essas mulheres maravilhosas, assim, e assim, ouvindo todas elas dizerem, né, com a experiência toda incrível, realmente a gente traz, né, de lá de trás, de onde nós viemos, só que a gente esquece, às vezes, de comentar também que os pais hoje eles não param um minuto. Então, eles não conseguem, às vezes, alcançar a fala, né? Vamos sentar, vamos conversar, e acaba comprando, às vezes, as crianças, né? De certa forma, e esquece de pegar e dar aquele carinho da palavra, do ensinamento que teve, do nosso antigamente, como que era, e chegar ao ponto de chegar a um professor, que nem a Iris comentou, que na minha época também era assim. Ai de mim, meu pai sempre dizia, se eu tiver uma reclamação só dentro da escola, ai de mim. Não, e hoje em dia, os pais, eu acho que eles falam assim para os filhos, olha, não esquece quem paga o salário da professora é você, viu? Ou seja, literalmente dando, abalizando qualquer coisa que ele faça Iris, a título de... Isso é incrível, porque assim, a minha família, eu tenho são 5 professores na minha família. Então, o que acontece? O que os professores, o que eles como professores dizem? Que acha que lá na escola... Eles que têm a obrigação de formar o caráter da criança. E não é. Quem tem que formar são os pais. Sai dentro de casa. É dentro de casa, sai de dentro de casa. Até eu acho que ali, né, a psicóloga aqui pode me corrigir, né? Eu pego um pouquinho só da área, mas dos 5 aos 7 anos é quando a gente forma valor dentro da criança, valores, princípios, né? Vou citar um exemplo que aconteceu essa semana dentro da minha casa. Eu tenho um filho de 5 anos e uma menina de 3 anos. E irmãos brigam, né? Fato. O tempo todo. E aí, o Anthony, o meu filho mais novo, foi lá e empurrou ela, assim, né? Porque aconteceu alguma coisa, sabe Deus o quê? Que também não fico perguntando o que aconteceu. E aí, ela veio chorando, tal, né? Eu virei para ele e falei assim, filho, entenda uma coisa. Menino não bate em mulher. Entendeu? Repete comigo. Aí ele, menino, aí ele repetiu, mas ela não se... Eu falei assim, repete de novo. Menino não bate em mulher. Não importa, você perde a sua razão, qualquer coisa, naquele ponto. A hora que você levantou a mão, bateu, empurrou, você tem um problema com ela, você vai trazer para mim. E aí ela ouviu, e depois ela falou para o meu marido, por alguma outra confusão ali, ela virou para o meu marido e disse, menino não bate em mulher. Então, ali eu ensinei as duas coisas. Primeiro, para ela entender claramente que ela não deve aceitar que nenhum homem bata nela, e principalmente para ele entender que menino não bate em mulher, que homem não bate em mulher. E é uma fase que eu sei que passa assim, num piscar de olhos. 7 anos, daqui 2 anos. É a hora agora de eu ensinar valores e princípios. Agora então, assim, ou não ensina mais, né? Depois não fica quais mais. são os valores que esse jovem recebeu em casa na base, né? Vamos lá, de respeito com o próximo. Né, de aceitar as diferenças que tem, quais são os valores, e por mais que não tenha tempo, porque sim, fato, né, as crianças passam muito tempo na escola, a vida dos pais realmente não é muito agitada, tem um fator que na nossa geração não tinha,
que é o do quê? A influência externa. Nós não tínhamos influência. Nossa rede de conhecimento era 15 pessoas, 10 pessoas. Hoje as crianças... Pelo amor de Deus. E era a questão também do brincar na rua. A gente brincava na rua, a gente conhecia o quê? A turma da rua de cima, dava no máximo umas 20 pessoas que a gente conhecia. E onde que eles ficam hoje? E hoje as crianças ficam aonde? Na internet. Qual é a influência? Então assim, além da influência, tem a questão da comunicação. Né? A influência externa ela é tão grande, mas ela não nos permite, ou ela permite pouco, e aí eu acho que cabe a nós enquanto pais, mas cabe à escola também, enquanto papel de educador, esse lugar de produzir a discussão sobre cidadania. Né? Então, com relação ao respeito, a gente precisa discutir a sociedade. Então, os lugares de poderes, mas os lugares, como essa sociedade funciona numa comunidade não violenta, né? De uma perspectiva não violenta. Por que a gente reproduz a violência em todas as formas? Então, essa influência externa, ela tem um lugar, mas ela também tem esse lugar que nos prejudica na questão da comunicação, penso. Olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o intervalo e a gente volta com um assunto que linka bem com esse, ou seja, é um segundo assunto, mas que vai linkar. Fica por aí. Olha, não se esquece, tá? Vai nas nossas redes sociais, siga a gente no YouTube, tá tudo aqui bonitinho. E deixa, inclusive, a sua sugestão. O que você gostaria de ver debatido aqui? É o programa da Iris, a gente volta. A luz azul emitida por telas prejudica a sua visão. Invista na saúde e proteção de seus olhos. Na Óticas Nacional, armações mais lentes com filtro de luz azul por apenas 10 vezes de R$ 35. Venha nos visitar e surpreenda-se. Óticas Nacional, 7 lojas em Rio Preto e uma em Olímpia. Ligue 17 3215. O seu carro está nos detalhes. E a Top Couros, com mais de 10 anos no mercado, leva conforto, praticidade e sofisticação para o seu veículo. Top Couros, revestimento é investimento. Na Avenida Doutor Fernando Costa, 421. Telefone 3221 5511. Então, gente, a gente volta, é sempre um tema apaixonante, né? E o que a gente quer aqui é justamente, de alguma maneira, participar dessa construção, desse novo mundo, porque você, com certeza, já escutou falar que a Terra, independente da sua religião, que a Terra está passando por um momento de transformação. Uns dizem que é a separação do joio do trigo, outros dizem que é a mudança de patamar, deixando de ser planeta de expiação. Independente, é transformação. E aí, sabe aquela história, né? O pessoal costuma dizer também que só vai se salvar 1/3 da humanidade, ou seja, 1/3 está garantido. Vamos mudar essa matemática? Vamos tentar salvar aí a metade? Né? Se for verdade que é 1/3, por que você não impacta quem está à sua volta? Né? Por que você não provoca a mudança que você quer ver? Não precisa ter um programa de rádio, ter um programa de televisão, ter um alcance, não. A coisa de formiguinha mesmo, entendeu? Porque no seu núcleo, as suas ações vão impactar muito mais do que as suas palavras. Então, que tal ajudar a transformar essa matemática? Vamos deixar de ser 1/3, vamos deixar, eu já estou me incluindo nas salvas, tá?
Vamos deixar de ser um terço, vamos virar metade. Vamos fazer um número maior, gente, sabe? Porque é isso. Olha, deixa eu só dizer uma coisa para você. Eu fui tentar depois catar essa notícia. Olha que eu naveguei por lugares nunca dantes navegados, mas não consegui abrir. Aí peguei só a primeira. Sabe aquela coisa quando dá erro? Um bispo italiano suspendeu padrinhos e madrinhas de batismo. Segundo ele decidiu suspender a presença porque no atual contexto eclesial, né? Peraí, óculos da Ótica Nacional, olha o Merchan falando alto. Sócio-eclesial, o ofício de padrinhos e madrinhas já não funciona. A missão de padrinhos e madrinhas é acompanhar a evolução, a educação, e isso já não existe mais, né? Se não estão respeitando nem professor, quiçá padrinho e madrinha, né? Imagina, quem é você? Você não é meu pai? Né? Acho que essa questão, né? Eu não fui casada, né, na igreja, nenhuma religião, e nunca tive essa perspectiva de padrinhos, né? Mas dentro da sociedade, quando a gente enxerga isso... Os seus filhos não são batizados? Os meus filhos são batizados, mas de casamento não, mas de filhos são batizados na Igreja Católica. Mas assim, né? Até por uma convenção social, muito mais por uma lógica de convenção social. E o que a gente sempre escuta, depois quando fica adulto, é assim... Sabe que eu nem sei quem é meu padrinho? Né? Então, assim, essa perspectiva mesmo de que qual é a função do padrinho, né? E de imediato as pessoas acho que pensam, até pelo modelo que a gente se encontra socialmente, é assim, né? É esse modelo do presentear, né? Como se fosse o presentear o presente físico. E a ideia é exatamente que fosse presentear conselhos, presentear na posição da presença, né? Na falta de um pai ou de uma mãe que aquele pudesse estar com ele, né? E a gente tem realmente mudado esse conceito, né? Transformado isso num modelo muito capital, né? Talvez, né? E assim no sentido bastante econômico. Não, inclusive, Amena, tem um convite de grego que um casal que viralizou da internet ao fazer uma lista de exigências para escolher os padrinhos dos filhos. E entre os requisitos estão ganhar mais do salário mínimo, gente. Economiza que eu sou cara, a função de padrinho. Para! Uma das exigências, gente, vamos combinar? Essa parte, vamos dizer assim, eu acho que antigamente tinha-se uma visão, questão igreja, mas o pessoal seguia uma conduta, né? Mais ali no que era pregado, até mesmo dentro de famílias. Hoje em dia virou mais uma questão ritual para você ter uma questão sociedade. Não, e arranjar assim. Um padrinho rico pro meu filho, pelo amor de Deus, para ganhar presente no dia de Natal, no aniversário. Se preocupa mais nesse sentido. Então, tem que ganhar mais que o salário mínimo mesmo. As relações hoje em dia elas têm se tornado um pouco mais rasas, né? Então, por isso até como a Amena trouxe nesse sentido. As relações fluídas, né? As relações líquidas. Então, né? até como a Amena trouxe, falou assim, eu nem conheço o meu padrinho, né? Eu nem sei quem que é, porque você escolhe por escolher para você fazer ali aquele ritual, porque se tornou cultural, vou dizer assim, né? Se torna cultural, porque às vezes a pessoa nem frequenta, né, a questão da Igreja Católica, né? E vai apenas para fazer aquele ritual, porque alguém da família falou, ela nem acredita naquilo que está fazendo, né? Ela nem sabe o significado daquilo. Então, muitos escolhem padrinhos assim, hoje eu tenho amizade com essa pessoa, então eu escolho, ela é boa hoje. Só que amanhã ela vai ter uma limitação que aquilo vai me frustrar, ela já não vai servir mais para mim. Então, aquela relação já vai terminar por ali, né? E essa relação não vai existir mais. Então, nem faz o sentido dela ser o padrinho ou a madrinha do meu filho. É o conceito de Bauman, né? Das relações líquidas, né? Absolutamente rasas. Falta saúde relacional, né?
Falta isso, falta saúde relacional. Antes a gente pensava nos padrinhos, também tinha uma coisa de batizar a criança por uma questão de proteção, não tinha uma coisa assim? Tinha. A criança não podia ser pagã, né? Isso. Senão eu podia nem morrer. Eu fui batizada com 13 anos porque não se achava um padrinho. Agora eu não sei quais foram os pés. Graças a Deus que você está viva, porque se você tivesse morrido pagã... tinha essa coisa, né, de batizar, porque o batismo era por uma questão de proteção do espírito da criança na Igreja Católica, era isso. E hoje, nas outras religiões, se apresenta a criança, mas não necessariamente acho que precisa ter um padrinho, né? Não precisa. Então, acho que hoje nem se fala mais tanto disso e acaba se tornando aquilo que ela disse, uma questão de ritual, de a criança foi batizada, tem um padrinho, uma questão de sociedade mesmo, né? Mas a pessoa... faz a festa. É um evento, né? Um evento. É por isso que eu falei que é econômico, porque é um grande evento. Então tem o tipo do convite, tem o tipo da lembrancinha, tem um modelo específico. É um evento. E assim, a função principal do batismo acaba sendo esquecida, porque os pais só vão na missa no dia do batismo, não leva a criança para ter uma vivência ali com com uma comunidade, né, espiritual ali dentro do seu nicho. Os pais nunca mais voltam, a criança nunca mais volta na igreja, os padrinhos não frequentam a casa desses pais. Então, as crianças vão acabar como ela falou, a Mena falou. Quem é o meu padrinho? Nem sabia que tinha padrinho, nunca vi. Então, assim, eu acho que realmente precisa se questionar, se perguntar o quanto isso ainda é uma coisa viável e válida. Não, eu me lembro que lá em 1900 e bolinha, uma amiga me convidou para ser madrinha do filho dela, né? E convidou o meu marido para ser padrinho, né? Ela me convidar para ser madrinha, ok. Eu falo português, eu estava sempre em contato com ela. Mas o meu marido, que ele só falava bom dia em português, eu não via sentido. Oi? Entendeu? E aí ela ficou bem chateada, né? Porque eu disse, olha, meu marido não pode ser padrinho, porque ele não vai conseguir acompanhar, entendeu? Não vai ser efetivo, porque eu entendia, né? E entendo que padrinho e madrinha é realmente para acompanhar a criança, né? Uma vivência. Com certeza, né? Ó, eu não tenho que reclamar, porque, ó, brincando aqui, lá em casa é uma bagunça sobre madrinho e padrinho. Gente do céu. Não. Vocês conhecem os padrinhos de vocês? Apaixonantes. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Não foi por dinheiro, não foi por nada, porque eu sabia que eu poderia confiar naquelas pessoas a qualquer momento. Isso, é sobre confiança, né? Você não é sobre o seu filho. A religião, porque nossos filhos vão crescer e eles vão seguir o caminho deles, a religião que eles quiserem. A gente não vai querer, olha, vai lá, segue essa religião, com todo respeito a todas as religiões, não é verdade? Uhum. Eles estão livres para poder resolver a vida deles. Só que a questão da continuidade, da amizade... É uma questão de confiança, confiança amizade, total. E lá em casa virou uma bagunça. Gostosa e maravilhosa, deliciosa. Por quê? Não, o meu filho né? mais velho... Tem 4, né, padrinhos. Porque no dia que foi batizar, um casal queria, o outro casal queria. Eu falei, tá bom, gente, ó, vai todo mundo batizar. Mas vai lá na frente da igreja, vamos lá pro padre, tá tudo lindo e maravilhoso, mas vocês 4 são padrinhos. Mas você sabe, E é o carinho imenso. Que o que a Mena falou é mais real. Quem que é o meu padrinho mesmo? Sim. O seu é exceção, né? Mas em casa o isso que ficou você delicioso. tá em casa? Como é que é contigo? Deixa aqui nos comentários como é que é contigo. Tem essa relação mesmo de padrinho, madrinha? Deixa aqui nos comentários, não é isso? É verdade, Iris, porque assim, ficou deliciosa a situação. Como meu filho mais velho, mais novo, com o caçula, aconteceu a mesma coisa. 3 pessoas envolvidas. 3 padrinhos, olha só. 3. Eu tô e quando sem vai... nenhum. Gente, e é incrível, porque a hora que é datas de aniversário, independente disso e aquilo, madrinha, padrinho, tem hora que eu até faço confusão. Eu falei, peraí, gente, meu Deus do céu. Mas está todo mundo sob controle. E está todo mundo num amor, numa luz, naquela vibração que eu queria que fosse, que eu entreguei.
Gente, olha só. Tem uma questão que é assim também, né? Uma coisa tem até os padrinhos que acompanham a criança uma certa idade e depois, quando a criança, né, já vira o adolescente ou adulto, perde-se essa relação. E a ideia é você, né? A ideia é a questão do vínculo. Como é que você garante vínculo? E o vínculo ele é mão dupla. Então a criança ela recebe o carinho na infância desse padrinho, mas durante o processo de envelhecimento deste padrinho, ela deveria estar lá fazendo essa retribuição, né? Esse processo é de mão dupla. Esse lugar do vínculo. No caso, essa semana, meu filho fez 18, que é o meu filho que é especial. O Gabriel. E o outro fez 11. Estavam todos os padrinhos, virou aquela bagunça deliciosa. Então, quer dizer, estão presentes há 18 anos de Olha só, deixa eu explicar uma coisa para você que está aí do outro lado. Você assistiu o programa anterior, né, na Ponta do X, com a Grazi. Então, deixa eu dizer, e eu sempre falo para ela, que Deus não dá o frio, Deus só dá o frio conforme o cobertor. Ela, com o Gabriel, com necessidades especiais, ela sozinha, a coisa ficava pesada. Mas como ela tem toda essa assessoria, Deus só dá o frio conforme o cobertor. E se quando tiver pesado, tem sempre o padrinho, né, Grazi? Por favor. Eu vou te falar uma coisa, Iris. Que delícia, que escolha maravilhosa. Então é assim, é uma pessoa que realmente precisava de ter os compadres assim. Não, e tem uma história assim, que se for rapidinho, vou definir rápido. Quando eu descobri a deficiência do meu filho, a madrinha dele estava se formando para professora, né? Ela já tinha feito você tem um minuto para sintetizar, que a Cibele, você já viu a Cibele? Já dando a carcada. E aí, o que aconteceu? A gente não sabia onde ia cair a sequela dele quando ele teve muitas crises convulsivas que afetou o cérebro. Aonde caiu na visão. E ela é professora dele no Instituto do Sexo. Não adianta. Olha que coincidência. Não é coincidência. Não é nem coincidência, nem é a mão de Deus. Deus. É a mão de Deus. É a mão de Deus. Quer dizer, eu pus ali, dei com todo carinho como madrinha e padrinho, e ela é a professora dele lá dentro. Olha só, tá vendo? É amor puro. Vocês acabaram de ganhar 30 segundos para se despedir. Camille? Bom, agradeço mais uma vez poder participar do programa. Foi um assunto muito rico, né, enriquecedor até, acredito que para todo mundo em casa, quanto aqui também para a gente sempre vai aprendendo um pouquinho mais, né? Iris, é um prazer estar aqui com você, muito obrigada, sempre que precisar, estamos à disposição. Com certeza, imagina essa clareza de ideia, né? A gente quer sempre aproveitar e usar bastante, Grazi. Eu quero ficar aqui, não quero ir embora, não. Tá, você vai pra rua, né? Você vai pra rua. Vamos fazer uma bagunça deliciosa, né, Iris? Só gratidão por estar aqui. Obrigada por todas essas mulheres maravilhosas, por ter aprendido com vocês. Muito obrigada, gratidão. Gratidão, Iris. Amena? Iris, é sempre muito... Além de ser instigante, porque faz a gente pensar e sair daqui pensando, né? Vou sair daqui pensando sobre esse tema, inclusive revisitar os meus padrinhos. Também é sempre muito divertido, muito gostoso estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade de conversar aqui com vocês. Eu é que agradeço a vocês todas. Muitíssimo obrigado pela honra de estarem aqui. E para você que está aí do outro lado também, muitíssimo obrigado pela honra de dar essa assistência para a gente. E aí, o que eu quero falar para você? Deixa nos comentários como é a tua relação com os padrinhos. Vai nos comentários, nosso canal do YouTube, Programa Iris Decalaf em tudo quanto é lugar. Programa Iris Decalaf no Instagram, no Facebook, no Spotify, no YouTube, que nós já começamos a postar o programa no nosso canal do YouTube. Vai lá e conta pra gente como é que é e qual o assunto que você gostaria de ver discutido aqui. E aí, assim, eu agradeço demais a sua companhia e espero muito que você possa impactar as pessoas ao seu redor para a gente aumentar esse número de escolhidos, digamos assim, para continuar no planeta Terra. Vamos fazer a diferença. Na separação do joio do trigo, que não seja só um terço, vamos ser metade, se inclua aí você também. Por favor, impacte quem está ao seu redor. Impacte ao seu redor com as suas ações. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. É um prazer estar aqui com vocês e não se esqueça nunca que quem não vive para servir, não serve para viver. Obrigado, até o próximo programa. Tchau!